seguir a partir do 26. Deus, vamos pular o 20. Aqui, vamos ler para a glória de Deus. Todos os irmãos, todos que encontraram, diz amém. Amém. Diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco do mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava assentado no seu carro, e lia profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensina? E rogou a Filipe que subisse com ele e assentasse. E o lugar da escritura em que lia este foi levado como ovelha para o matador, como está mudo e cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te de quem diz isto o profeta, e de si mesmo ou de algum outro. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. E indo a caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito que crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não ouviu mais o eunuco. Então, jubiloso, continuou seu caminho, e Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Diz comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, continua falando conosco nesta noite, através da tua palavra. Amém? Se assentarmos. Glória a Deus. Pode se assentar e continuar dando glória a Deus. Aleluia. Irmãos, está aqui uma palavra poderosa que diz a respeito do evangelista Filipe. Ele, ouvindo o Espírito Santo, foi levado em espírito para fazer esta grande obra na vida deste homem que estava lendo, estava ali buscando um conhecimento, mas não tinha quem o ensinasse. Ele lia sobre o profeta Isaías, que profetizava sobre Jesus, mas ao mesmo tempo que ele lia, ele não entendia.
Ele não compreendia. E quando Felipe diz, entendes o que lê? Ele diz, como posso entender se ninguém me ensina? Glória a Deus. Como eu posso compreender se não tem alguém para me instruir? Se não tem alguém para me ensinar? E então, de repente, Felipe, ele roubou o Felipe, sobe comigo, me ensina, me esclarece o entendimento desta mensagem. Oh, glória. E Felipe, sentando com ele no carro, então continuou a falar com ele, continuou a ensinar a ele sobre Jesus, abriu-lhe o conhecimento para que ele pudesse entender, compreender quem verdadeiramente era Jesus. Glória a Deus, aleluia. E aí quando ele entendeu, quando ele compreendeu, e chegando diante de um rio, então ele sentiu o desejo de ser batizado. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia Sagrada nos ensina que precisamos crer. Crer no nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra diz, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. A partir do momento que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e que Ele veio para salvar, então nós temos que cumprir os seus mandamentos. Oh, glória. Qual é o seu mandamento? Se batizar. Você crê no Senhor Jesus, então você precisa se batizar para ser salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê e não for batizado, então já está condenado. Verdade. E ali o eunuco, sabendo que precisava crer e ser batizado, ele disse, o que impede que eu seja batizado? Então, naquele momento ele foi batizado, desceu junto às águas e recebeu o batismo. E o Senhor o rebateu em espírito outra vez o evangelista Filipe, que continuou a obra ali em Cesaria. Aleluia, fazendo a obra do Senhor. O que nos traz esta mensagem para os dias de hoje é que muitas pessoas estão pregando por aí, meus irmãos, heresias. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você já está salvo, você não precisa ser batizado. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia está nos dizendo que precisamos crer e depois precisamos ser batizados. É verdade, meu Deus. Então, pastor, se eu não for batizado, eu não serei salvo. E como fica a história ali do homem da cruz, do ladrão da cruz? É diferente, irmãos. O ladrão da cruz, a única oportunidade que ele teve foi aquela. O único momento que ele teve para encontrar com Jesus foi aquele. E quando ele encontrou, ele se arrependeu dos seus pecados. Então, Jesus nos salvou. Mas a mim e a você, que temos o tempo inteiro, consultamos a igreja, vivemos na igreja o tempo inteiro, e aí então nós temos a oportunidade, o tempo para ser batizado, e nós não queremos o batismo de Cristo. Então, se Jesus nos chamar, se chegar o nosso dia, dificilmente você vai ser salvo, porque você teve a oportunidade. Jesus lhe deu a oportunidade. E quando você rejeita o batismo, então você está rejeitando a Cristo. Você não está crendo que Ele pode te salvar. Aleluia. Você recebe as bênçãos dele aqui, mas está rejeitando a vida eterna, porque você não quer o batismo. Quando eu não quero o batismo, eu não quero anunciar publicamente que eu sou de Cristo. Quando você anuncia o batismo para alguém e este alguém aceita o batismo, ele está dizendo para o mundo inteiro: a partir de hoje eu sou de Cristo, eu renunciei o mundo, eu saí do mundo, eu deixei o mundo para agora ser discípulo de Jesus. Agora eu sou família de Jesus, agora eu faço parte do povo de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, ali
é a parte que nos diz que precisava, o eunuco, ele tinha sede de Cristo, ele procurava conhecer a Cristo, e quando ele teve a oportunidade, então ele se batizou. Amém. Graças a Filipe, meus irmãos, era um evangelista e que tinha suas filhas, que eram profetisas, que elas profetizavam. Então, meus irmãos, você servir a Deus é importante, mas quando você serve a Deus e a tua casa serve a Deus junto com você, é um privilégio. Então nós temos que nos melhorar a cada dia para nos impulsionar a ser melhor do que ontem. Como eu sempre digo, hoje você tem que ser melhor do que ontem. E se amanhã você tiver a oportunidade, você tem que melhorar mais ainda. Oh, glória a Deus, é verdade. Orar pela sua família, interceder pelos seus, para que com a sua família, para que um dia você tenha o privilégio de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, glória Aleluia, servir a Deus é um privilégio, irmão. Não é nenhum sacrifício fazer a vontade de Deus. Servir ao Senhor é um privilégio. E aqui está a vida de Paulo, a vida do evangelista. E depois nós podemos imaginar e ver, meus irmãos, que no tempo dos discípulos, no tempo dos apóstolos, então eles passavam por uma situação muito pior do que passamos hoje. No tempo deles, eles morriam pelo Evangelho, eles apanhavam pelo Evangelho. Aleluia. E hoje, o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um tempo de bonança, um tempo que nós temos o direito de anunciar o Evangelho publicamente. Ainda temos. Vai chegar um tempo que esse privilégio vai acabar. Aleluia. Hoje em dia nós estamos vivendo ainda uma democracia assim, entre aspas, tá? É uma democracia entre aspas. Estamos de portas abertas, mas correndo o risco de a qualquer momento essas portas se fecharem. Hoje mesmo eu estava comentando que daqui uns dias não vai ter mais igreja de portas abertas. Vai ter que entrar para dentro e fechar a porta para poder pregar o Evangelho. Então, meus irmãos, vamos nos cuidar, vamos nos esforçar, vamos nos policiar ao nosso tempo para Deus. Glória a Deus. Amém? Às vezes, quando nós pregamos, nós que pastoreamos uma igreja, que nós pregamos, que nós convocamos os irmãos, que nós chamamos os irmãos para poder estar conosco na igreja, para ouvir a palavra, os irmãos acham que é porque o pastor quer forçar que todos venham para a igreja. Não. A ideia do pastor, a mente dele é que se você ficar longe de Cristo, se você não cultuar, se você não se esforçar, então você vai ficar fraco. E quando vir a luta, quando vir a prova, então você não vai ter força para resistir o diabo, para que o diabo seja. Então você precisa estar forte. Você precisa fortalecer. O culto é para isso, é para você se fortalecer, é para você estar forte, é para você estar firme com Cristo, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. O livramento Deus dá o tempo inteiro. Você viu o irmão cantando o livramento? É o tempo inteiro Deus dando o livramento. É o tempo inteiro Deus cuidando de mim. É o tempo inteiro Deus cuidando de você. Então, meus irmãos, quando foi que você falou de Jesus para alguém? Verdade. Então é isso. O Evangelho não é seu. O Evangelho não é só para você. O céu não é só para você. O reino do céu não é só para mim. O reino do céu é para todos. Aqueles que acreditar, que confiar e se render a Cristo. É acreditar no Evangelho e for acreditando, crendo
batizar, então será salvo. Amém. Mas se eu não ensino, se eu não anuncio, como então que alguém vai entender o Evangelho? Aleluia, glória O Evangelho é anunciado de várias maneiras. O Evangelho é anunciado através da palavra, através do seu testemunho, através do seu andar, através do seu falar, através do seu modo de conduzir as coisas. Então as pessoas verão Cristo em você, e então através das pessoas conhecer Cristo Jesus na tua vida, então a glória de Deus vai nascer. Glória a Deus, Aleluia. Aleluia. Mas eu quero mais uma vez salientar algo importante: para que Cristo Jesus nasça em alguém, primeiro então eu tenho que passar dores. Eu preciso, meus irmãos, pagar um preço. Almas nenhuma são salvas sem preço. As irmãs têm os seus filhos e sabem o quanto é difícil a gestação. Desde quando a irmã fica grávida até o nascimento da criança, que é um processo. E as almas também terão um processo. Então, as almas terão um processo. E qual o processo? De você orar, de você jejuar, de você convencer a alma, se você pregar a palavra, de você anunciar o Evangelho. Isso é uma gestação. E então o apóstolo Paulo diz: eu sinto dores de parto para que Cristo Jesus nasça em alguém. Verdade. Às vezes o sofrimento, a angústia, a dor, a dificuldade, a prova que você passa é para que Cristo Jesus nasça de alguém, da sua família, nasça no seu irmão, nasça no seu sobrinho, nasça lá naquele que mora lá no seu vizinho, lá perto da tua casa, ou até mesmo naquele que está preso na cadeia, aquele que está privado das suas liberdades, e você ora por alguém e você sofre por ele, porque Cristo Jesus, ele permite você sofrer por alguém. Quem não sofre por alguém, então não terá direito ao reino, porque Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas como irá alguém a Jesus se eu não levar? Eu sou discípulo, eu preciso que alguém anunciar Jesus na vida de alguém. Glória a Deus, aleluia. Vamos mais adiante para vocês entenderem. Aqui estamos em poucas pessoas, mas eu quero que vocês entendam o que é ser discípulo de Jesus. Verdade. O porquê ser discípulo de Cristo. Somos ovelhas do Senhor, sim ou não? Sim. Então, meus irmãos, ovelhas geram o quê? Ovelhas. As ovelhas geram ovelha. Se multiplica cada vez mais no rebanho de ovelha, vai se multiplicando ovelhas. Aleluia. E aí Jesus nos deu o direito de sermos discípulos dele. Ele diz: vós sereis os meus discípulos. Amém. Então, se somos, vai entender a linha de raciocínio. Então, se somos discípulos de Jesus, discípulo, se ovelha gera ovelha, então discípulo tem que gerar discípulos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Discípulo gera discípulo. Se você está no lugar que não gera discípulos, se você não tem gerado outras pessoas da tua vida, outros discípulos para Jesus, se você é um obreiro e não consegue gerar outro obreiro, alguém que você olha e fala: eu ganhei para Jesus e hoje é um obreiro, eu orei por ele e hoje ele é uma obreira, então está faltando algo na minha e na sua vida. Verdade. Glória a Deus, aleluia.
tem que orar por alguém para que alguém se torne discípulo como você é. Verdade. Então precisa de quê? De você orar e acreditar que Jesus pode fazer um milagre. Eu não faço milagre, mas Jesus faz. Verdade. Mas se eu não orar, então o milagre não acontece. Oh, aleluia, verdade. Se você parar de orar, então os milagres pararão, cessarão os milagres. O milagre só acontece quando alguém profetiza. O Senhor Jesus está sempre presente no ambiente onde tem oração, onde tem louvor, onde tem adoração. Então Ele faz presente. E aí é hora de profetizar. Oh, glória a Diz que Deus. Pedro chegou em Lira e estava ali Enéas doente, acamado há 8 anos. E Pedro olha para ele, Jesus já estava no ambiente. E aí Pedro olha para Enéas e diz assim: Enéas, Jesus Cristo lhe dá saúde, Enéas. Levanta-te e arruma a tua cama. E diz que de repente Enéas levanta da tua cama, começa a se movimentar, e o movimento deu certo. A glória de Deus foi manifestada naquele lugar. A glória do Pai foi manifestada naquele lugar, e o nome do Senhor foi glorificado. Você entende o que é isso? Precisa ter alguém que profetize. Jesus Cristo lhe dê saúde, homem. Jesus Cristo lhe dê saúde, irmã. Amém. Você sabe por que parou de vir paralítico andar, de cego enxergar dentro das igrejas? Porque pararam de profetizar, pararam de sacrificar a própria vida. Os homens de Deus não mais querem sacrificar a sua vida, não quer mais ficar distante, pagar o preço para que Cristo Jesus nasça na vida de alguém. Verdade. Então, irmãos, é isso. Precisa que alguém fale para que você receba. Amém, verdade. Ana estava orando, Ana estava jejuando, Ana já não tinha nem palavra, mas quando, mesmo em falha, mesmo cheio de defeito, quando estava ali o sacerdote Eli, ele já não estava mais na presença, ele já estava falho, mas quando ele viu a situação de Ana, então mais uma vez Deus usou ele, e ele abriu a boca e falou: seja feita a tua vontade, mulher, seja concluído o seu desejo. E ali daquela palavra nasceu Samuel, porque o nome do Senhor foi glorificado através de quê? Através de alguém que profetizou. Então não fica com essa boca fechada, profetiza coisa boa. Oh, aleluia. Aprenda a ser profeta, aprenda a ser discípulo. Glória a Deus. Anuncia o Evangelho a alguém. Verdade. O discípulo disse: eu não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te dou. Levanta e anda. Ele disse que o coxo da porta de Formosa nunca mais foi coxo. Oh, Levantou e andou para quê? Para a glória do nome do Senhor Jesus. amém. Glória a Deus. Precisa que alguém abra a boca e profetize. Glória a Deus. Se você profetizar sobre a tua família, então, meus irmãos, a sua família será uma bênção. Amém. Glória a Deus. Eu vou contar aqui algo para os irmãos que eu conheci, de um homem que nem crente era. E ele tinha 2 filhos, e não eram os garotos novos ainda, mas ruim de serviço, difícil de lidar, mas ele, como pai, ele acreditava neles. E ele pegava o serviço, as empreitadas dos fazendeiros, e ele perguntava: o senhor vai dar conta? O senhor precisa de camarada? Ele: não, eu e os meus filhos darão conta. Os meus filhos trabalham bem, eles são bons. Amém. E não era, todo mundo sabia que não era.
mas ele profetizava, ele acreditava, ele incentivava aquele jovem que eles seriam bons. Amém. Glória a Deus. E no decorrer do tempo, aqueles meninos não tinham faculdade, não tinham muito conhecimento acadêmico, mas eles aprenderam a trabalhar, aprenderam a ser homens de verdade. E no futuro, todos dois se tornaram bons pais de família, homens trabalhadores e honestos. Isso significa que se você acreditar na tua família, incentivar os seus, confiar neles e profetizar que eles são bons, então eles serão aquilo que você profetizar. Oh, Eles não seriam, mas o pai acreditava que eles eram. amém. E o mais interessante disso, que era um homem que nem crente era. Não era conhecedor da verdade, mas ele acreditava nos filhos. Então eu quero te ensinar nesta noite a acreditar nos teus filhos. Glória Os a seus Deus. filhos são bons. E você sabe por que eles são bons? Porque eles são herança do Senhor. E a herança de Deus não pode ser ruim. A semente do Senhor não pode ser ruim. A semente do Senhor é semente boa. É semente boa que vai dar frutos bons. Glória a Deus. É verdade. Se você falar que seu filho é ruim, está dizendo que você também não vale nada. Já pensou para pensar nisso? É fruto seu. Se ele é ruim, então a árvore que deu fruto é ruim também. Então pensa bem como você vai falar do teu filho. Entendi isso, irmãos? Que Deus está me usando para dizer. Oh, glória a Deus. Você, internauta, que está nos ouvindo, que vai nos ouvir futuramente, veja o que você fala do teu filho. Veja o que você fala da tua casa, da tua família. Porque a sua família é a sua semente. Então, meus irmãos, as coisas de Deus é isso. Onde o Senhor chega, algo diferente acontece. Glória a Deus. Você é espelho para os seus filhos. O que você é na sua casa, os seus filhos e as suas filhas serão futuramente na casa deles. Verdade. Se você é um bom pai, se você é um bom homem, um bom esposo, os seus filhos serão um bom homem, um bom esposo. Se você é uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa dona de casa, sua filha será também. Glória a Deus. A tendência é essa. Agora, se você não é, se você está fora dos mandamentos, não faz conforme o Senhor ensina, então futuramente seus filhos serão isso. Você é um espelho. Você é o espelho da sua casa. O que você quer de melhor para a tua casa, para os teus filhos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A responsabilidade de educar os teus filhos não é da escola, não é do pastor. A responsabilidade é sua. A escola ensina a parte acadêmica, o pastor ensina a parte espiritual, mas a educação vem de berço. Glória a Deus, A educação aleluia. vem da minha casa. Sou eu que educo os meus filhos. É minha esposa que educa. Mais a esposa do que o marido, né? Porque o marido sempre fica mais fora de casa. Mas hoje está meio que dividido, a esposa também trabalha fora. Então o tempo de educação está sendo menor. Mas esse tempo que nós temos que colocar em prática, de educar, de olhar, de fiscalizar a vida dos nossos filhos. É verdade, meu Deus. Glória a Deus. Você sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque quando tem uma educação boa em casa, então os filhos vão para a escola, eles se darão bem na escola. E
se vão bem na escola, se vão bem na igreja, então na sociedade também não vem. Se tem uma igreja ruim, se a igreja não vai bem, se não tem uma espiritualidade na igreja, então a sociedade irá mal. As cadeias estão cheias, as cadeias estão repletas de pessoas. E nem sempre é porque são tão mal, é porque não foram instruídos conforme manda a palavra. Então, se nas escolas tivesse uma aula falando sobre a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então os presídios não estariam tão lotados como estão. A verdade é essa, irmãos. Conhecimento. O profeta Oséias disse: errais por não conheceis as Escrituras. É verdade. Você sabe por que erramos? Porque não conhecemos. Se nós o conhecermos, se nós o guardarmos, as Escrituras do Senhor na tábua do nosso coração, preenchermos o nosso coração de coisas boas, de coisas perfeitas, então não teremos lugar, não teremos espaço para o mal penetrar na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Quando eu vejo algo de errado na vida de alguém, não cabe a mim comentar, não cabe a mim julgar, cabe a mim orar por esse alguém, para que o Espírito Santo possa mudar a vida dele. Amém, é verdade. Eu não consigo mudar a vida de ninguém, nem a minha mesmo eu não consigo. Às vezes a gente tem hábito que, se não for o Espírito Santo para nos convencer do que estamos fazendo errado, então cometeremos esse erro para o resto da vida. Porque somos falhos. Temos a tendência do erro. Todos nós aqui, eu acho que deve nos lembrarmos de alguma coisa que nós fazíamos, não ia parar de fazer nunca. E quando nós conhecemos Jesus, automaticamente, quando nós percebemos, nós já não faríamos mais, já não praticávamos mais o que queríamos. Fomos libertos, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Glória a Deus, é verdade. O Senhor disse: venha como está. Você que aceitar Jesus, não espera você se tornar um santo. Para você aceitar Jesus, não venha como está. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Quem vai te convencer do pecado é o Espírito Santo. O primeiro dá um passo para Cristo e o Senhor encarrega de mudar a sua história. Oh, glória a Deus. Aqui, quando creu o eunuco, ele acreditou, então ele disse: quem pede que eu seja batizado? Eu quero ser batizado, eu não sei se eu teria alguma oportunidade. A oportunidade é agora. Então ele foi batizado. Pode ser que ele tinha algum erro ainda, pode ser que ele ainda não estava 100% alinhado, com certeza. Mas o Espírito Santo foi lapidando ele. Você acha que quando nós batizamos, nós estávamos 100%? Não. Ainda hoje nós não estamos. É o Espírito Santo que vai nos lapidando. É o Espírito Santo que vai tirando os nós. Sabe o carpinteiro? É ele que vai tirando os nós, passando a ploina, mudando o rumo. Aqui não pode, ali também não. Vem por aqui, olha para o alto. Quando nós queremos voltar para trás, ele segura na nossa mão. Quando nós bobeamos para cair, ele nos segura. Então é ele quem cuida de nós, é ele quem faz a diferença todos os dias da nossa vida. Glória a Deus. Então, irmãos, é isso. O Espírito Santo está sempre cuidando de nós. Então nós temos que olharmos com empatia, com misericórdia para os nossos irmãos. Olhar para ele, eu acho que eu fui um pouquinho pior que ele. A irmã olha para outra irmã, acho que eu fui um pouco pior que ela. Mas Jesus teve misericórdia de mim.
Jesus cuidou de mim, então eu vou agarrar com ela, eu vou abraçar com ela, eu vou orar por ela, eu vou jejuar para ela, para que Jesus também tenha misericórdia dela. Verdade, meu Deus. Glória a Deus. Você acha que você queria Jesus? Você acha que eu queria Jesus? Mas claro que não. Foi você que aceitou Jesus? Não, foi Jesus que te aceitou. Foi Jesus que me aceitou. Foi Jesus que teve misericórdia e me alcançou. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então Jesus que nos alcançou. Amém. Através da oração de alguém. Verdade. Quando eu tinha 10 anos, alguém profetizou na minha vida. Um homem de Deus chegou e falou: um dia você será um pregador da palavra de Deus. Um dia você vai ministrar a palavra. Passou-se 18 anos. Eu esqueci da profecia. Eu passei por grande situação, por grandes provações. Mas quando chegou no tempo, então o Senhor foi lá, me resgatou, me colocou de pé, purificou. E eu tinha esquecido. Um dia eu ministrando, eu me lembrei daquilo que tinha sido profetizado na minha vida há anos atrás. Os sonhos do Senhor não vai ficar para trás. O sonho não morreu. O sonho está apenas adormecido, irmão. O sonho, meu irmão, não morreu, está apenas adormecido. Aquilo que Deus profetizou, Ele ainda vai realizar. Mas você precisa acreditar que Deus vai realizar o milagre. Você exalta, Deus vai realizar o milagre na sua vida. Então é isso, irmãos. Acredite que Deus ainda pode e Ele vai realizar milagres. Glória a Deus, aleluia. Depende do que você acha que é milagre para você. Alguém está sofrendo uma dor de cabeça e Deus curar, pode ser um milagre. Alguém está com câncer e Deus curar, é um milagre. Um paralítico andar é um milagre. Alguém com a febre e o Senhor curar, é um milagre. Diz que a sogra de Pedro estava acamada com febre e Jesus o pegou pela mão e ela já passou a servir. Diz, então ela foi curada imediatamente. Era apenas uma febre, mas ela podia morrer, podia dar outras complicações e ela vir a óbito, mas Jesus o curou. Glória a Deus. Aleluia. Uma salvação de alma é um milagre. Verdade. Resgatar alguém do mundo e trazer para Cristo é um grande milagre. Glória a Deus. O filho pródigo voltar para casa é um milagre. Verdade. Mas o que tem acontecido, irmãos e irmãs, é que nós temos pregado muitas vezes as almas daqui tocadas para fora, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, por falta de conhecer a palavra. E nós precisamos conhecer a palavra para poder receber os doentes. Lidar com doentes não é fácil, irmãos. E a igreja é um hospital. Então nós precisamos aprender a lidar com os enfermos. Quando eu estou enfermo, eu estou impaciente. Quando eu estou enfermo, eu estou rebelde. Quando eu estou enfermo, eu faço coisas que fora de mim. Quando eu estou enfermo, então eu não entendo. Mas então eu preciso de alguém que cuida de mim, cura minhas feridas, me dá a oportunidade de pensar e raciocinar para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Louvado. Você lembra quando você veio para a igreja? Você lembra quem era você outrora? Já parou para pensar nisso? Quem era nós outrora? Glória. Onde nós estaríamos no horário desse outrora? Verdade. Quando eu vejo quem era eu, então eu entendo quem é aquele que está lá fora. Quando eu entendo quem era eu, então eu posso analisar quem é o meu próximo.
Glória a Deus. Então guardaremos esta palavra e seremos evangelistas. Aleluia. Seremos Deus. discípulos. Louvado seja Deus. Em que a ovelha gera ovelha e discípulo tem que gerar discípulo. Então você precisa gerar discípulo. Amém. Glória a Deus. Vamos bem alegre para Jesus. Sim, meus irmãos, nós agradecemos a Deus. Guarda esta mensagem no seu coração para que você não venha pecar contra Cristo. Aleluia. E mais uma vez eu digo que Jesus Cristo vos dê saúde. Amém. Que Jesus Cristo cuide de vocês. Que Jesus Cristo aumenta a vossa sabedoria, o vosso conhecimento. Amém. Para a Glória. glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, Glória a Deus. Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória. Pegue aí a sua